Marcos capítulo 10, verso 46, diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram-no então o cego e disseram-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele o chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto, de um pulo, e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver, e seguia a Jesus estrada fora. Amém? Se tem um dos milagres na Bíblia que a gente observa uma intensidade, é esse milagre. Poucos milagres da Bíblia você vê a pessoa, ela sendo intensa na questão de brigar, de lutar, de se esforçar. Os milagres, normalmente, as pessoas chegavam e se encontravam com Jesus. Jesus sempre traçava um diálogo com essas pessoas, e essas pessoas falavam das suas lutas, das suas dificuldades. Mas este homem aqui, ele faz diferente. Esse moço aqui, ele começa a estar na sua mendicância, no seu local de ficar pedindo esmola, e ele ouve dizer que Jesus estava passando no lugar. Ao ouvir isto, ele fica inquieto. Ao ouvir isso, ele não se contém. E como uma pessoa ela tem uma deficiência visual, os seus sentidos, os seus outros sentidos ficam mais apurados. E ele começou a prestar atenção no barulho da multidão. Quanto mais a multidão aumentava o barulho, mais Jesus se aproximava. Quanto mais o tropel da multidão aumentava, ele sabia que Jesus estava passando. Então ele começou a gritar. Ele começou a gritar e disseram para ele: para. Mas aquele grito daquele homem ali, queridos, nós podemos dizer que seria um grito de liberdade. Esse homem gritava um grito de liberdade. Esse homem, ele tinha um grito na sua alma que ele queria libertar-se da sua vida. Se nós fôssemos analisar a vida de Bartimeu, esse homem, o que ele tinha? Quem era Bartimeu? A Bíblia chama-o dizendo que ele é o filho de um homem chamado Timeu. Acho que é Timeu. Bartimeu, sentado, tem uma versão que fala que ele é filho de Timeu. Esse homem tinha família. Esse homem tinha um histórico familiar, mas estava ali um homem fracassado, derrotado, um homem amarrado, um homem acorrentado, um homem preso. E ele precisava se libertar, e o seu grito começou através de ele saber que Jesus estava passando. Jesus está passando aqui hoje. Jesus está hoje aqui nesta igreja. Jesus está aqui nesse templo. Por isso que a primeira coisa, querido, que eu quero deixar para mim e para você, é que quando nós queremos milagre, não vai ter milagre se não houver clamor. Se não tiver clamor, não tem milagre. Se não tiver grito, não tem milagre. Se não tiver o grito da alma, não tem milagre. Se não tiver busca, não tem milagre. Jesus não faz o milagre na nossa vida porque nós somos gente boa. Jesus faz milagre porque Ele olha o nosso coração. Ele vê como que está o seu coração. Você observou no texto que Jesus não fala para ele assim: você está curado? Jesus não fala isso para ele. Jesus diz para ele: a sua fé te salvou. A sua fé te salvou. Jesus sempre vai na contramão daquilo que nós achamos que é o certo. Jesus sempre mostra para nós que nem sempre nós estamos certos. Ele é que sempre tem a razão. Ele é que tem a palavra certa. Ele é que tem a direção certa. Ou, na verdade, ele queria uma cura. E Jesus não falou de cura. Jesus disse para ele: a sua fé te salvou. É incrível a intensidade deste homem. É incrível como que esse homem resolve lutar com Deus. Ninguém ajuda Bartimeu. No texto você observa que ele grita:
mas ninguém vai ali, olha, gente, é um cego, vamos pegar esse cego, vamos trazer ele conosco, vamos conduzi-lo até Jesus. Mas não, ninguém faz nada, ninguém o conduz até Jesus. Jesus era o mestre, ninguém poderia ir até o mestre, ninguém poderia tocar no mestre, se não tivesse autorização, se não fosse chamado pelo mestre. Você se lembra da mulher hemorrágica? A mulher hemorrágica, ela vai no meio da multidão, ela toca Jesus fala, alguém me tocou. Quem me tocou se eu não autorizei tocar? Era assim que os mestres faziam. Ninguém poderia tocar no mestre se o mestre não lhe desse autorização, se o mestre não mandasse, se o mestre não mandasse chamar, se o mestre não o trouxesse. Tem uma história de uma mulher, no livro de Lucas capítulo 7, que eu acho assim, uma das histórias mais assim, lindas, quando se trata de arrependimento. Em Lucas 7, capítulo 7, verso 37, até lá, a altura do verso 50. Essa mulher, ela era uma prostituta. E essa mulher, ela não poderia ir até o mestre. Ela não poderia chegar-se até o mestre se ele não o chamasse. Mas essa mulher ficou sabendo, assim como Bartimeu, que Jesus estava na casa de um fariseu chamado Simão. E no meio daquele montoeiro de gente, ela consegue entrar. Ela entra, vai lá, fica atrás de Jesus. Jesus estava sentado naquelas mesas, umas mesas pequenininhas, se alimentando, com os pés para trás, que era a tradição deles. Ela vai lá atrás e começa a lavar, a chorar nos pés de Jesus. Ela vai chorando, enxugando as lágrimas com o cabelo. Depois ela levou um óleo perfumado caríssimo, quebra aquele vaso, começa a ungir os pés de Jesus. Ela beija os pés de Jesus, depois ela unge os pés de Jesus. E ela ali, ela não fala uma palavra, mas ela está sendo uma mulher intensa na presença de Deus. Por isso, querido, você ser intenso, não é você gritar ou você falar, é você ser o estilo, o pastor Luiz, que grita, que pula, que esperneia, que vai para cima, é o jeitão dele. Mas você pode ter o jeito da mulher do capítulo 7 de Lucas, calada, silenciosa, não disse uma palavra. Ela simplesmente entrou e adorou, mas com intensidade de alma. Se você não tiver intensidade, você vai demorar a ver o seu milagre. Se você não tiver intensidade de querer, você vai ver as coisas acontecendo e o seu milagre demora. Porque Deus quer ver a postura do seu e do meu coração. Nosso coração tem que bater forte por aquilo que nós queremos. Nosso coração tem que ser um coração muito forte naquilo que nós desejamos. O nosso coração tem que realmente desejar a ação de Deus. Jesus, nesse capítulo 7 de Lucas, ele diz para o anfitrião, olha, você não me recebeu como é o costume que se recebe o mestre. Você não lavou os meus pés. Essa mulher lavou os meus pés com as lágrimas. Você não me beijou no rosto, como é costume de se beijar no rosto. Essa mulher, desde que chegou, não para de beijar os meus pés. Você não passou óleo na minha cabeça. Essa mulher ungiu os meus pés. Ou seja, você não teve intensidade de me receber. E queridos, quando nós queremos alguma coisa de Jesus, nós temos que ter intensidade para recebê-lo. Nós temos que ter intensidade para ler a palavra. Nós temos que ter intensidade para orar. Nós temos que ter intensidade para fazer uma campanha. Não dá para nós fazermos uma coisa para Deus, ou buscarmos algo de Deus com o coração gelado, ou com a coisa religiosa. Porque tem culto na sexta-feira, é uma campanha, eu vou pegar o panfleto, eu vou preencher que eu estou precisando de um milagre nessa área, vou deixar lá para o pastor orar, para o obreiro orar, para o diácono orar. Não, Deus quer que você venha com o seu coração intenso, com o seu coração forte, com o seu coração assim, desejando mesmo que Deus opere de maneira extraordinária na sua vida. Nós não podemos chegar a Deus de maneira fria, ou de maneira mecânica, ou de maneira porque você não tem o que fazer hoje na sexta-feira, você vem para o culto. Não, Deus quer ver o seu coração batendo forte. É por isso que o salmista Davi, no Salmo 23, no verso 5, ele diz assim, unge a minha cabeça com óleo, unge a minha cabeça com óleo, prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Davi ali estava sendo intenso com Deus. Ele já começa dizendo lá no verso 1, o Senhor é o meu pastor, e nada. Davi estava passando o maior perrengue quando ele escreveu o Salmo 23. Mas ele diz, o Senhor é o meu pastor. O coração dele estava forte, batendo forte com Deus. E ele vai retratando tudo aquilo que você conhece, o Salmo 23. E depois ele diz assim, o Senhor vai ungir minha cabeça com óleo. Ou seja, o Senhor vai me honrar.
o Senhor vai me honrar, o Senhor vai preparar uma mesa, porque ele estava sendo intenso. Querido, mude o seu coração com Deus, que Deus vai mudar o que Ele tem que fazer na sua vida. Deus vai transformar o que tem que transformar na sua vida. Mas você não pode continuar indo para Deus sem gritar, sem clamar, sem arrascar o seu coração, sem ser intenso no seu jeito de ser. No seu jeito de ser. Mas precisa ser mais intenso. Este moço, ele gritou, e não foi uma vez, nem duas vezes. Como que você acha que ele gritou aqui a primeira vez? Ele diz assim: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí depois alguém chegou para ele, ou algumas pessoas chegaram para ele e disseram para ele: rapaz, fica calado, calado, para de gritar, para de falar alto. Aí que ele foi falar: agora que eu vou falar mais alto. Segunda coisa que eu aprendo com esse moço, querido, é que a minha fé, a sua fé, não pode depender dos outros. A sua fé e a minha fé não pode depender do outro. Jesus disse para ele assim: a sua fé te salvou. Se dependesse dos outros, ele continuaria mendigo. Se dependesse dos outros, ele continuaria cego. Se dependesse dos outros, ele continuaria alheio à sociedade, lá na beira do caminho, como diz o texto. A beira do caminho aqui quer dizer uma pessoa abandonada pela sociedade. A beira do caminho quer dizer uma pessoa longe das bênçãos de Deus. A beira do caminho é uma pessoa distante das promessas e da graça de Deus. Este homem, pela sua intensidade, e ele não dependeu do milagre, não dependeu da fé do outro para o seu milagre. Fala para você, diga assim: eu não vou depender da fé do outro, em nome de Jesus. Se depender dos outros, querido, muitas vezes você vai ficar cego, pobre e nu. Não dependa dos outros, dependa da sua fé. Por ele não depender dos outros, esse moço foi salvo da sua prisão, de uma maldição. Esse moço era, para os hebreus, ele era amaldiçoado. Para os hebreus, ele não poderia nem entrar num templo, nem entrar na sinagoga, porque para eles ele era amaldiçoado, porque ele era cego. Para os hebreus, este moço era cego. Aí Jesus mais uma vez vai contra os conceitos humanos. Jesus vai mostra que este Bartimeu era um ser humano, que precisava ser respeitado, que precisava ser valorizado a despeito das suas condições físicas. E Jesus o chama, um cego, sujo, mendigo. Jesus o chama, conversa com ele. Jesus faz até uma piadinha com ele, né? Você percebe, Jesus faz uma piada com ele. Pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? Uma piada, né? Uma piada. Jesus faz com ele. Se Jesus te perguntasse hoje: o que você quer que eu te faça? O que você responderia? Se Jesus chegasse do seu lado, no seu ouvido, e falasse assim: Rose, o que você quer que eu te faça? Se Jesus chegasse no ouvido aí do Ida, o que você quer que eu te faça? Chegasse no ouvido do Marco Aurélio, o que você quer que eu te faça? Talvez o que você quer que Jesus faça, Ele vai fazer hoje. Mas Ele precisa ver a intensidade do seu coração. Ele precisa saber se o seu coração, a sua fé está nele ou está no outro. A sua fé está nele ou está na igreja. A sua fé está nele ou está no pastor. A sua fé está nele ou está lá fora. A sua fé está nele ou está no seu trabalho. A sua fé está nele ou está nos ensinos que você tem. Fé é a convicção e a certeza de fatos. O que é um fato, irmãos? O que é um fato? É algo que já aconteceu. Fato é algo que já aconteceu, é um ocorrido. A fé diz, é a convicção de fatos que nós não vemos, mas no reino espiritual já aconteceu, porque é um fato. Hebreus capítulo 11, verso 2. Tem que estar lá no reino espiritual. Não depende, a sua fé não depende dos outros. Por ele não depender dos outros. Primeiro, ele foi salvo de uma maldição da sua vida. Segundo, foi salvo da vergonha, da mendicância física. Esse homem era um mendigo fisicamente. Esse homem, ele estava ali vivendo de misérias, de ninharias. A partir daqui, este homem pode levantar e trabalhar, buscar um emprego, buscar um sustento. E a terceira coisa que aconteceu, que ele foi salvo, foi da mendicância espiritual. O verso 47 nos dá a ideia de que Bartimeu já ouvira falar de Jesus. Ele diz que, no verso 47, que ouvindo que era Jesus.
Tanto é que no livro de Marcos, é a primeira vez que você lê essa expressão, filho de Davi. É a primeira vez que escreve no livro de Marcos, é isso aqui, é ele que diz isso, Bartimeu. Significa que ele já sabia quem era, mas Jesus ainda não morava no coração dele. Então esse moço aqui foi salvo da sua mendicância espiritual. Nós que passamos, que vivemos muito tempo longe do Senhor, nós éramos mendigos espirituais. Todo homem, toda pessoa que vive longe de Deus, ele é um mendigo espiritual. Ele vive na mendicância espiritual. Ele não conhece um Deus de milagre. Ele não conhece um Deus que é vivo. Ele não conhece um Deus que anda com ele. Ele não conhece um Deus que o guarda. Ele não conhece um Deus que anda no barco com ele na hora da tempestade. Uma pessoa que anda longe de Deus, uma pessoa que não tem relacionamento com Cristo, é um mendigo espiritual. Porque ele não conhece o Deus que nos liberta de toda miséria. O Deus que nos liberta de toda miséria. Verso 51, eu aprendo uma terceira coisa com este moço, querido. Que é uma coisa que nós temos, assim, muitas vezes visto na televisão, visto por aí, e temos confundido a nossa mente. Terceira coisa que eu aprendo com ele, nós precisamos ter coragem para pedir. Diga assim, coragem para pedir. O que queres que eu te faça? Foi a pergunta de Jesus. Aí Jesus, eu falei antes que se Jesus chegasse no seu ouvido e perguntasse, o que queres que eu te faça? Parece uma piada de Jesus. Será que ele parou para pensar? O texto não fala, mas será que ele parou um minutinho e pensou, peraí, calma, deixa eu pensar. Quem sabe o Senhor me dá uma viagem lá para o mar Mediterrâneo, férias, estou precisando de férias, Jesus. Estou mendigando muito tempo aqui, não está rolando nada, o dinheiro está muito curto, quem sabe o Senhor me dá uma viagem? Quem sabe o Senhor me manda lá no templo, me dá roupas novas. Irmãos, na hora, ele já sabia o que ele queria. Gere no seu coração o que você quer de Deus, para você pedir a Deus. Ninguém pode pedir por você. Eu não sei o que está no seu coração, eu não sei a maior da sua necessidade. Seu irmão não sabe, talvez a pessoa da sua célula tenha uma noção maior do que você precisa, mas nós temos que aprender a pedir. Jesus perguntou, o que você quer que eu te faça? Quantas vezes Jesus encontra as pessoas e pergunta, o que quer? O que você quer? O que você deseja? Aí uns falam, Senhor, que meu filho seja curado, Senhor, que meu filho seja liberto, meu Deus, Senhor, que ele possa falar, Senhor, que eu fique curado da lepra. Você tem que saber o que você quer de Deus, você tem que aprender a pedir, irmãos, nós temos que aprender a ser mais arrojados quanto àquilo que desejamos com Deus. Quando você tem um coração intenso, quando nós falamos no início, você tem um coração intenso com Deus, você também tem que ser intenso no que você vai pedir. Agora, nós temos aprendido aí, por meio da televisão, que as pessoas só querem um tipo de pedido. Só um tipo de pedido. Eu quero um carro, eu quero um apartamento, e eu quero dizer para você que isso não está errado. Mas, escute bem, você tem que entender que isso não pode ser a sua prioridade. O que há de errado em você pedir a Deus para você trocar de carro, ou comprar um carro, ou você comprar um apartamento? Nada de errado nisso, absolutamente. Absolutamente. O problema é que nós ficamos presos só a isso. Ficamos só isso, sendo que há um universo espiritual com muito mais coisas para nós pedirmos. Por exemplo, você pedir a Deus um ministério. Paulo disse que quem almeja trabalhar na igreja, quem almeja trabalhar para o Senhor, grande obra está alcançando. Grande obra está alcançando. Ora, Deus me dá um ministério, deixa eu entrar no ministério, eu quero trabalhar, eu quero fazer alguma coisa, Senhor, eu quero fazer, me dá alguma coisa, porque muitos de nós nos confundimos, queridos, com os nossos talentos. Você que está aí sentado me ouvindo, você tem dons e talentos, você sabe fazer coisas que muitos aqui não sabem, muitos aqui sabem fazer coisas que você não sabe. Isso são dons, são talentos que Deus te deu. Esses dons, esses talentos, você precisa orar, Senhor, eu quero colocar em favor do seu reino. Eu acho tão bonito quando alguém fala assim, chega e fala assim, comprei um carro novo. Aí ele fala assim, mas vai ser para obra. Isso é muito bonito. Mas quando ele vai para o mesmo lugar que você mora, ele corta caminho para não te dar carona. Que obra é essa? Aí você vai fazer um evento, a igreja quer fazer um evento, irmão, coloque seu carro à disposição. Aí ele não traz nem o carro. Não traz o carro para não sujar, para não encher de gente. Que obra é essa? Que obra é essa? É preciso que mude a nossa mente. O que você tem não é seu, você administra. O seu carro não é seu, você administra, é de Deus.
é de Deus, sabia disso? A sua casa não é sua, você administra, e tem que ser um bom administrador. É por isso que Deus fala para você devolver o dízimo, porque o dinheiro, o sustento que Ele te dá, o salário que Ele te dá, não é seu, não é seu, tudo não é não, 90% é seu, 10% é do Senhor, mais as ofertas que você tem que dar. Aí você tem que administrar. Se você administra bem, você conduz bem, Deus vai abrir as portas para você. Deus vai abrir as portas para você. Agora, você já orou a Deus para Deus colocar você no ministério? Você já orou a Deus para você, na sua rua, você começar a falar com as pessoas? Nós temos muito medo de falar de Jesus para as pessoas. Você já tem orado por isso? Colocado isso no seu coração, sendo intenso com Deus para isso? Senhor, eu preciso falar do seu amor para as pessoas. Essa semana aí, a manchete da semana é aquele assassinato lá da família, né? O pai, a mãe, o garoto, a avó, o avô, um assassinato estranho. Estão falando que é um menino de 13 anos, o filho, que matou, que assassinou toda a família. Aí eu fico pensando, será que alguém falou de Jesus para essa família? Será que alguém convidou essa família para uma célula? Será que alguém convidou essa família para fazer uma campanha? Sendo sincero, você tem medo de convidar as pessoas para conhecer o seu Deus? Não precisa você responder, responda no seu coração. Você tem coragem? Você tem facilidade? Ou você não tem facilidade, mas você tem a coragem de convidar as pessoas? Se você não tem, nessa noite você precisa começar a orar e dizer, Deus, eu preciso romper essa barreira. Eu preciso, porque eu tenho pedido ao Senhor muitas coisas. Irmãos, você pode não ter tudo que você precisa, mas você está tendo tudo que Deus acha que você necessita no momento. Você pode não ter tudo que você precisa, mas Deus está te dando aquilo que no momento você necessita. Escute bem isso. Se você entender isso, você vai entender a regra do contentamento. E lá na frente, Deus vai te exaltar de maneira abundante, que vai sobrar. Deus nunca vai nos dar além daquilo que nós não sabemos administrar. Deus não dá. Deus sabe. Deus sabe que você vai colocar os pés entre as mãos. Então, comece a mudar a sua oração, comece a ser contente, comece a louvar a Ele. Senhor, muito obrigado. Hoje só teve pão e não teve manteiga. Faltou leite. Muito obrigado que tem o pão e tem o café. Comece a gerar o contentamento, comece a ser intenso em Deus no seu contentamento, comece a dizer a Ele, comece a falar com Ele, comece a pedir, mas diga a Ele, Senhor, mas eu quero pedir ao Senhor que esta mesa aqui comece a ter frutas, a ter leite, a ter Toddy, a ter presunto, a ter queijo. Qual o problema de você pedir a Deus? Nenhum. Nós temos que entender isso, irmãos. Infelizmente tem igrejas por aí que têm exagerado e têm extrapolado, mas não há problema nenhum você pedir. O que Deus é para você? Ele é mais do que Deus, Ele é seu Pai, e Ele é o seu provedor. Aí nós não pedimos um aumento salarial, nós não pedimos uma mudança de função com intensidade. Senhor, eu sou um bom profissional, eu estou trabalhando sério, eu sou honesto. Não pede. Você tem uma empresa e fica ali naquele negócio, começa a pedir, começa a orar, pedir. O que você quer que eu te faça? Que eu seja curado. Que eu seja curado. O que eu quero? O que você quer? Eu quero um ministério que bomba, eu quero um ministério que arrebente, eu quero um ministério que cresça, eu quero um ministério que seja conhecido pelos seus resultados, eu quero um ministério forte. É assim que eu estou começando a orar, irmãos, estou mudando isso na minha vida. Eu estou pedindo. Senhor, me dá, porque eu quero fazer. Tem que pedir mais, começa a pedir, mas pedir com intensidade. Pedir com intensidade. O que queres que eu te faça? A quarta coisa que a gente descobre nesse texto, querido, que eu quero dizer para você, quando ele é chamado, quando ele é chamado pelos discípulos, o verso 50 diz que ele, lançando de si a capa, dá um pulo. Um cara era cego, hein? O camarada era cego, e a Bíblia diz que ele estava sentado na beira do caminho, não é assim? Ele dá um pulo, lança a capa, levanta de um pulo e vai. O que esse texto está dizendo para mim que eu entendo? Está falando para mim e para você, querido, tira a sua capa, saia do seu trono e reconheça, você precisa de Jesus na sua vida. Você precisa de Jesus agir na sua vida. A capa, aqui nesse texto, era uma capa entregue pelo Império Romano.
O Império Romano dava uma capa, isso era um sinal de autorização para a pessoa mendigar. Era uma coisa até boa, né? Entre aspas. Tem coisas boas, entre aspas, que você está recebendo, mas que é uma capa romana. Você precisa lançar fora essa capa, querido. Joga fora essa capa. Essa capa, aparentemente, ela é boa, mas é uma capa para você mendigar. Quem quer uma capa para mendigar aí, diga amém. Você quer uma capa para mendigar? Ou você quer uma capa de glória? Você quer uma capa de honra? Você quer uma capa de prosperidade? Você quer uma capa de temor a Deus? Você quer uma capa de quebrantamento? Você quer uma capa de quem anda com Deus e não abre mão de Deus? Você quer uma capa que enfrenta os ventos e tempestades, mas olhando, sabendo que tem um Deus na sua vida? Ele tinha uma capa que era uma capa, uma autorização para mendigar. Ele joga a capa fora. Ele joga a capa fora, ele fala, eu não quero essa coisa que aparentemente é boa. Por isso que às vezes você recebe determinados presentes, você tem que observar, quem está me dando esse presente? Por que eu estou recebendo esse presente? Certas coisas que entram na sua casa, você tem que observar, quem me deu? De onde veio? Qual a procedência? Tudo que entra na sua casa, você tem que orar por ele, você tem que abençoar, você tem que quebrar a maldição, você não sabe quem fez, você não sabe quem vendeu, você não sabe como foi transportado, você precisa abençoar. Às vezes tem determinadas coisas que chegam para nós, que são capas romanas, capas para mendicância. Há coisas que parecem boas, mas são prisões, querido, principalmente para os nossos filhos, aqui nesta igreja, nós temos o costume, toda época, todo ano, essas festas aí de Jão, de Tonho, de Bastião, que mais? E de Pedrão, essas porcariadas todas, a gente orienta a igreja. Cuidado com seus filhos. Não aceita essas balas, esses doces, essas coisas. Chega em casa, orienta, meu filho, não recebe. É tempo dessas coisas aí nas escolas. Aquelas festas lá, julina, junina, agostina, esses trem todos. Orienta os meninos. Não recebe, joga fora. Joga fora. Nós orientamos todo ano o nosso povo. Porque isso são armadilhas e prisões. Se você for conversar com o pastor Luiz, ele tem um monte de experiência desse tipo. Pessoas que ganham coisas, levam para suas casas e começa. Os filhos não dormem, a pessoa não dorme, a pessoa começa a ter angústia, a pessoa começa a ter pesadelos, a pessoa começa a ter doenças, tem enfermidades, não sabe porquê, estava tudo bem, e começa. Querido, você pode até não acreditar nisso, mas nós acreditamos porque nós já vimos e vemos muitas coisas desse tipo. Muitas coisas desse tipo. Tem presentes, tem coisas que ganhamos que são verdadeiras capas romanas. Capas romanas. Eu posso dizer para você, na minha casa, dentre tantos, eu me lembro que uma que marcou na minha vida foi a minha esposa. Nós estávamos passando uma época de um perrengue daqueles, mas daqueles de apertar mesmo tudo, até sapato furado ficar usando aqui na igreja. E aí foi, e a minha esposa estava recebendo algumas roupas de uma pessoa da nossa família. Estava recebendo alguma pessoa, que sabia que a gente estava um aperto, dava umas roupas para ela. E dava, mas parece que alguma coisa, assim, a minha esposa começou a sentir que, não sei, parece que algumas coisas não estavam andando bem na casa, com ela mesma, conosco. E nós começamos a perceber que algumas coisas que aconteciam na vida dessa pessoa, que é um parente nosso, estavam acontecendo na nossa vida. Coisa que não era para acontecer. Aí minha esposa tomou uma decisão, conversou comigo e nós oramos, decidimos, a partir daquele dia, nós não receberíamos nada mais daquela pessoa. Nada mais. Você lembra disso, amor? Nunca mais. Pegamos, jogamos fora, cortamos, não damos para ninguém também, se não serve para ela, não serve para ninguém. Tem coisas que às vezes você recebe, que você tem que orar e perceber no reino espiritual. Pode ser uma capa. Sai do seu trono, querido. Reconheça que Jesus precisa entrar na sua vida e colocar algumas coisas no lugar. Colocar algumas coisas nos seus devidos lugares. E Jesus, o lugar dele na sua vida é no centro do seu coração. Aí você vai ver a mudança. Porque enquanto nós não colocarmos Jesus no centro do nosso coração, nós continuamos mendigos, mesmo dentro da igreja. Nós continuamos cegos, mesmo dentro da igreja. Nós continuamos, como diz o profeta Isaías, cego, pobre e nu. Enquanto nós não colocarmos Jesus no centro do nosso coração, dentro da igreja, andando de carro, casa nova,
esposa bonita, nós continuamos cegos, mendigos, pobres, miseráveis e nus. Porque nós estamos sem direção, nós estamos sem razão na nossa vida. Eu queria convidar você para fechar os seus olhos. Queria convidar você para baixar a sua cabeça. Eu quero orar por você. Quero orar por nós. Eu quero ministrar ao seu coração, ao meu coração. Pedir a você para colocar a mão no seu coração nesta noite. Porque eu queria orar a Deus, para que Deus mudasse a mim e a você. Para que nós pudéssemos mudar a nossa postura, sermos mais intensos. Se nós queremos milagres, nós temos que clamar. Se nós queremos milagre, não adianta ficar em casa dormindo, enquanto tem uma oração aqui da manhã funcionando. Não adianta querer milagres, se nós estamos em casa à noite para ver Globo Repórter, como deveria estar aqui fazendo uma campanha. Não adianta nós queremos milagres, queridos, se nós vamos num culto uma vez na semana, e achamos que está bom, sendo que poderíamos fazer mais um pouquinho. Vamos numa célula uma vez no mês e olhe lá, não vamos num vale, não vamos num monte, não chamamos ninguém para fazer uma campanha de oração. É hora de clamar, querido. Você sabe, nós vamos entrar em uma campanha de 40 dias de jejum, de oração, a igreja toda. Se você entra, eu duvido, pode escrever o que eu estou te dizendo, eu duvido, escreve o que eu estou te dizendo, anote aí, aquilo que você quer de Deus, 40 dias, você vai ver Deus respondendo. Olha, eu estou para te dizer que aqui nesta igreja, depois desses 40 dias, nós não vamos ter condições de ouvir a quantidade de testemunhos, porque Deus vai mudar muita coisa, irmãos. Deus vai mudar muita coisa. Nessa noite eu quero convidar você, coloque a mão no seu coração, coloque a mão no seu coração, que eu quero orar a Deus para que Deus possa mudar a minha vida, a sua vida, colocar mais clamor na nossa boca, no nosso coração. Nós não ficarmos olhando para o outro, mas nós intensificarmos a nossa fé. Você que é casado, não dependa da sua mulher, não dependa do seu esposo, não dependa do seu filho, não dependa dos seus pais. Hoje eu dei uma palavra dura, queridos, para o meu filho mais novo. Dei uma palavra dura para ele. Falei para ele, falei assim: olha, não estou gostando da sua postura com Deus. Não estou gostando. Quero ver você mais lendo a Bíblia. Quero ver você mais orando. Quero ver você mais prostrando diante de Deus. Não estou te gostando da sua postura. Muda. Muda. E vai ter que mudar. Vai ter que mudar. Sua fé não pode depender do outro. Naqueles que você tem que ensinar, você ensina. Mas você não pode depender do outro. Nessa noite orar a Deus para que você comece a aprender. Não é aprender, mas é pedir. Pedir com mais clareza. Saber falar com Deus o que você quer, saber explicar para Deus o desejo do seu coração, mas nunca esquecer de se colocar à disposição dEle, no reino dEle. E nessa noite também orar a Deus, para que Jesus possa realmente estar no centro do seu coração, no centro da sua vida. Feche os seus olhos. Queria convidar você que quer receber esta oração para ficar de pé. Se você puder ficar de pé. Você que não pode, de repente está com criança no colo, está com algum problema na perna, eu quero convidar você para você ficar de pé. Coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração. Eu quero ler para você, enquanto você está me ouvindo, enquanto você está com os olhos fechados, eu quero ler para você novamente parte do texto. Parou Jesus e disse: tem bom ânimo, levanta-te. E ele, de um salto, lançou a capa romana e foi ter com Jesus. E Jesus disse para ele: o que queres que eu te faça? O que você quer que eu faça na sua vida? O que você quer que eu mexa na sua vida? O que você quer que eu toque na sua vida? O que você quer que eu arranque, que eu tire? O que você quer que eu coloque na sua vida? E o cego disse para ele: Senhor, mestre, eu quero ver porque eu preciso ver a sua face, porque eu preciso ver o Senhor, porque eu quero andar com o Senhor,
porque eu quero pregar sobre o Senhor, porque eu quero viver o Senhor, eu quero ver os pássaros, eu quero ver as montanhas, eu quero ver o céu, e eu quero declarar: olha o que Deus fez. Eu quero declarar: olha que maravilha é andar debaixo da proteção de Deus. Então Jesus disse: então vai, porque a tua fé te salvou. Então vai porque a tua fé te salvou. Nessa noite, Deus quer que você pare de olhar para os outros, pare de olhar para a falha dos outros, aqueça seu coração no que Deus tem na sua vida, aqueça seu coração com o chamado que Deus tem na sua vida, aqueça o seu coração com o que Deus quer fazer por meio de você, aqueça o seu coração e comece a clamar a Deus o milagre, a bênção, a vitória. Irmãos queridos, durante a sua vida nessa terra, sempre você e eu vamos precisar de milagres. Sempre eu e você vamos estar necessitados de um milagre, mas nós precisamos clamar e clamar. Senhor, nós te pedimos nesta noite, renova as nossas cordas vocais, renova a nossa alma, porque nós queremos clamar mais, nós queremos nos ajoelhar mais, nós queremos ficar mais tempo com o Senhor, nós queremos ganhar mais tempo, nós queremos ali, Senhor, como disse um grande avivalista: o dia que eu tenho mais coisas para resolver é o dia que eu mais clamo, é o dia que eu mais fico na presença do Senhor. Deus, muda isso hoje. Não me deixe olhar para o outro, não me deixe olhar para o pastor somente, não me deixe olhar para a igreja somente. A minha fé não pode depender do outro, a minha fé não pode depender da multidão, não pode depender da ajuda do outro. A minha fé, Senhor, depende somente de Ti. Minha fé depende somente de Ti. Nessa noite, Senhor, nós queremos tirar o medo, nós queremos tirar o ensino errado de não pedir. Senhor, nós temos ouvido tantas coisas na televisão, tantos absurdos, tantas coisas erradas dentro da igreja, mas nós nesta noite queremos abrir mão destas coisas, deixar de lado, reter o que é bom e aprender hoje a voltar a aprender a pedir ao Pai. O filho, quando quer alguma coisa, o filho é dependente do pai, ele tem que pedir para o Pai. O Pai é o provedor, o Pai é o sustentador, o Pai é aquele que vai dar o que ele necessita, e nós somos seus filhos, Senhor. Nós queremos hoje romper com essa barreira, queremos aprender a pedir. Deus, há pessoas aqui querendo pedir o Senhor um emprego, mas só fala: Senhor, me dá um emprego. Deus, coloca no coração dele a maneira de pedir esse emprego, um emprego assim, um emprego assado. Eu quero ganhar pelo menos tanto, eu quero exercer tal função, eu quero aprender isso, eu quero aprender aquilo, eu quero estudar, eu quero fazer um curso técnico na área tal, eu quero fazer uma faculdade na área tal. Senhor, me dá o dinheiro para pagar as mensalidades. Senhor, eu quero aprender a pedir, eu quero aprender a pedir para o meu filho, quero aprender a pedir, dizer: Deus, faça do meu filho um dos maiores jogadores de futebol deste país. Faça do meu filho Leonardo um grande craque do futebol. Eu quero aprender a pedir, mas acima de tudo, eu quero pedir ao Senhor que o coração do meu filho, no meio do ramo do futebol, jamais se corrompa, que ele permaneça firme. Senhor, eu quero aprender a pedir. Coloca no coração do meu irmão aprender a pedir. O que queres que eu te faça? O Senhor diz na tua palavra: me peça, e eu te darei as nações como herança. Está escrito na tua palavra. Então nós podemos pedir, se nós andamos com fidelidade,
Se nós somos fiéis nos dízimos e nas ofertas, nós podemos pedir bens materiais. Se nós somos fiéis no nosso proceder, nós podemos pedir ministérios. Se nós somos fiéis no nosso testemunho, nós podemos pedir almas. Nós podemos pedir nossos familiares, nossa família, nosso esposo, nossa esposa, nossos filhos que ainda irão nascer, mulheres que estão grávidas, fiéis ao Senhor. Pode pedir, Senhor, que meu filho, a minha filha, seja uma profeta, seja uma pastora, seja um pastor, seja um homem de Deus, usado no profundo. Usado no profundo. Deus, nesta noite, nós te pedimos perdão. Se o Senhor está sendo apenas um Deus onde nós temos ido com a cuia, com o prato, só para pedir, mendigando, quando o Senhor nos chama para ser adorador, para ser aqueles que andam junto com o Senhor. Senhor, se o Senhor não está no centro do nosso coração, hoje nós te pedimos perdão e oramos ao Senhor e falamos: Deus, toma aqui, tira a capa romana, tira a minha capa, o meu eu, entra aqui, mora aqui no meu coração, no centro do meu coração. Quero dar um salto, quero dar um pulo para seguir o Senhor. Estenda a sua mão para o alto, ora assim comigo. Se você tem fé, essa fé de Bartimeu, ora assim comigo, diga assim: Senhor Deus, nesta noite eu te peço perdão se o Senhor não tem sido o centro do meu coração, se o Senhor não está sentado no trono do meu coração. Eu te peço perdão hoje. Senta aqui, Senhor, senta no trono do meu coração, habita no meu coração, faça morada e nunca mais saia, e me conduza para andar contigo, como Bartimeu fez, saiu atrás de Jesus, caminhando com Jesus. É isso que eu quero, porque eu verei a minha vida transformada, de homem medroso, de mulher medrosa, para uma pessoa corajosa, que enfrenta o mundo, sabendo que tem um Deus, que cuida de mim, que vai me abençoar, que vai me dar vitória, que vai me fazer amadurecer, mesmo que algumas vezes eu tenha que chorar, mas eu cantei hoje, que as minhas lágrimas são canções, e como disse o salmista, as minhas lágrimas, o Senhor as colhe no odre e leva para o céu. Você pode dizer glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor. Diga glória a Deus. Podemos cantar o refrão dessa última canção que vocês cantaram? Podemos? Só o refrão? Pode ser você mesmo, Biane. Vamos cantar o refrão dessa canção, dessa última canção que nós cantamos. Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos e cante com o mistério o refrão dessa última canção. Essa canção é muito linda. Glória a Deus. O Salvador está aqui. Clama aos pés do Salvador. Se a vitória não chegou, pode
quero fazer um desafio para você. Com a mão no seu coração. Você vai fazer uma oração a Deus hoje, aqui. Daquilo que você tem mais, que você está pedindo a Deus. O que você está orando nessa campanha? Pelo menos 2 ou 3 motivos. Você vai orar pedindo mesmo. E assim que as vozes abaixarem, os irmãos vão arrebentar esse negócio aqui, vão cantar essa canção com muito vigor. Vai ser uma forma de... A canção, eles vão cantar essa canção como se estivesse concordando com a sua oração. Mas você vai agora pedir a Deus mesmo. Vai rasgar o coração e peça a Ele. Peça com detalhes, feche seus olhos assim, e o que você está pedindo, você vai falando os detalhes. Quem sabe até se é alguma coisa material, até a cor. Se é uma pessoa que você está clamando a Deus, você vai falar o nome, e você vai falar: Senhor, ontem eu vi essa pessoa, ela estava de calça jeans, blusa listrada, sapato preto, e daquela maneira arrumada, eu quero declarar ele adorando o Senhor nesta igreja. Você vai orar 5 detalhes. Comece a orar a Deus. Ora a Deus, mas fala mais alto. Porque quando as vozes diminuírem, o Ministério Chamas vai entrar com vigor nessa canção. Uma forma profética de concordar com o nosso clamor nesta noite. Você pode se assentar um pouquinho? Nós já estamos acabando. Quero chamar aqui o pessoal que vai estar amanhã no ministério, no evangelismo.
Quer chamar a galera aqui? Vem cá, pessoal, vem aqui na frente rapidinho, traga aí o banner. Nós vamos fazer um trabalho amanhã, os jovens vão fazer um trabalho amanhã muito forte. Nós queremos orar por eles aqui. Fica aqui na frente, queridos, vem cá. Por que essa menina está sem blusa? Alguém pode me explicar por quê? Amém. Eu quero... Muito bem. Esse é um trabalho de evangelismo, vamos fazer amanhã. Queremos despedir você que nos assistiu até agora pela internet. Deus abençoe. Amanhã nós estaremos aqui em Laranjeiras, aqui na feira. Se você quer aparecer por lá, fale conosco, eu assisti vocês na internet. E nós vamos orar com você. Deus abençoe a sua vida. Irmãos, esse é um projeto que está nascendo. A partir de agora, os jovens estão na frente desse trabalho, um trabalho de evangelismo de rua, que vai ser feito ali na feira.